A CIA, a assistente virtual do Cigan, agora pode ser executada diretamente no navegador ou no smartphone como um aplicativo. Ao iniciar a nova CIA, os assuntos são exibidos como caixas para seleções e também um card para os dados das credenciais do usuário para que seja feito o login. Ao fazer o login, uma sessão é criada no ecossistema do Cigan, dando todos os acessos àquelas funcionalidades do usuário, tanto no Cigan Server como portais. Para selecionar um assunto, basta um clique em cima da caixa do assunto desejado. Ao fazer isso, o assunto escolhido passa a ser exibido ao lado da caixa de perguntas na parte inferior e bem como uma série de informações sobre aquele assunto são exibidas. O assunto, as informações que ele retorna e também algumas dicas a respeito de perguntas que podem ser feitas para aquele assunto. Então, por exemplo, eu posso pedir para mostre o saldo de caixa. Nesse tipo de comando, apenas o resultado é exibido. É feito o processamento e o resultado final é exibido. Nenhum tipo de tela ou interação adicional é solicitada ao usuário. Então, novamente, o resultado é exibido é só o valor final do total de ordens de serviços. Qual o valor atrasado a receber? Esse receber ele contém um erro, mas a intenção é feito o tratamento e a CIA vai fazer a compreensão e vai fazer automaticamente a correção daquela intenção. Quais alertas tenho para hoje? Eu não tenho nenhum alerta, então eu posso fazer a criação de um alerta. Então, crie um. Posso colocar também aqui o corretor, posso fazer a correção automática ou não, e posso mandar fazer a criação do alerta. Então, um alerta foi criado para hoje às 9 horas da manhã. Eu posso também voltar lá na pergunta anterior e aí é disponibilizada uma caixa para repetição daquela pergunta, para que ele possa refazer a pergunta. Então, ao fazer isso, a pergunta volta aqui para a parte inferior na caixa de perguntas e eu posso submeter a pergunta novamente. A entrada das perguntas ela pode ser feita por texto ou ainda aqui através do microfone, através de voz, ou ainda expandindo a caixa para um texto maior, que pode ser um texto que possa ser feito um trabalho de IA generativa, como por exemplo um melhoramento ou um resumo. Então, caixas com conteúdos de texto maiores, onde pode ter mais de uma linha. Trocando de assunto, pode ser feito dando clique no assunto selecionado na parte inferior. Dando clique novamente, os assuntos são exibidos e agora eu posso fazer a troca através de consulta de dados para o assunto. Novamente, a CIA está no modo instrutivo, então ela vai exibir as informações daquele assunto, qual tipo de informações ele traz e também algumas dicas a respeito de alguns comandos e perguntas que podem ser feitas. Então eu posso pedir liste 5 empresas, de novo, Hamburgo. E a faz já o processamento, então ele entende que essas empresas aqui já estão aqui
de Novo Hamburgo. Ele já entendeu aqui que o filtro de proveniência. Então agora eu posso complementar aqui a pergunta novamente. Então posso fazer a repetição daqui e fazer um complemento aqui. Por exemplo, nenhuma empresa foi cadastrada em Novo Hamburgo, então não temos nenhuma. Então agora podemos fazer a criação. Então eu posso pedir para ele fazer o Só que agora eu estou dentro do comando do consulta dados e eu quero fazer uma ordem que era uma criação. Então eu posso pedir aqui para o comando faça através da hashtag. Então ele vai fazer a execução sem trocar de assunto. Então ele vai fazer a criação da empresa. E a empresa foi criada aqui, a empresa 7094. Se eu refizer aqui a pesquisa, de novo através do botão repetir, a empresa agora está criada. Todos os dados aqui que vieram da empresa são da pesquisa de mercado. Então, a CIA está totalmente integrada com os serviços da pesquisa de mercado. Agora, de novo em pesquisa de dados, eu posso fazer, por exemplo, aqui, liste os materiais que a descrição contenha. E aí eu tenho uma série de materiais aqui, então eu posso selecionar, é uma caixa aqui que eu posso fazer a exibição aqui, então eu tenho a possibilidade de usar o scroll para os lados também, então eu tenho a opção aqui de selecionar alguns materiais aqui e fazer algumas operações com ele. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse material aqui, o mousepad, eu posso copiar ele, e aí posso vir aqui e criar uma solicitação para o material com quantidade 1. Só que novamente eu estou em consulta de dados, então eu posso fazer aqui o comando aqui do faça, para que ele possa fazer a criação da solicitação. Então novamente posso dar um clique aqui, ele vai executar a opção para fazer. E a solicitação foi criada. Agora eu posso utilizar aqui a solicitação, liste as solicitações, filtrando a de número 1885. E aí esse aqui aqui está a nossa solicitação, criada com a quantidade e todas as demais informações aqui. Novamente trocando de assunto, dando um clique, temos a opção aqui de pegar um outro assunto, de um outro grupo aqui, que são o grupo do copiloto. Então, essa exploração e visualização, ela abre telas para fazer o copiloto, para te poder interagir com telas do ERP. Então, vindo aqui para dentro de BI, novamente o assunto selecionado. Então, eu tenho aqui uma informação sobre aquele assunto e um breve resumo a respeito de algumas dicas. E eu tenho a opção aqui que, se eu tiver alguma dúvida, eu posso enviar aqui o interrogação na pergunta. Então, eu posso colocar aqui a interrogação e ver quais os demais dashboards que eu tenho disponível nessa opção. Então eu posso pedir aqui um giro de estoque. Ele vai abrir o dashboard do giro.
Também tem a opção aqui, ó, faça um painel. Faça um painel do fluxo de caixa. Então aqui os BIs, bem como toda a parte de pilotagem, é uma tela ativa. Então eu tenho a opção aqui de poder clicar nos valores aqui. Então, por exemplo, clicando nos valores, eu tenho toda a parte aqui de operação. Então eu posso fazer os cliques normalmente e eles vão exibindo as informações. É uma tela que está ativa. E a tela anterior, o BI anterior, também está ativo aqui. Então eu posso fazer toda a utilização aqui, porque ele está ainda em execução. São duas telas agora simultâneas. Então eu tenho também aqui ainda Eu tenho a opção também para mostrar o mapa fiscal, onde ele vai abrir o mapa fiscal das obrigações legais. Então ele já faz um mapeamento aqui através do mapa com todos os estados que têm alguma obrigação fiscal cadastrada. Então, por exemplo, pegando o Rio Grande do Sul, temos aqui as obrigações. Tem a opção também aqui de fazer uma listagem. Então tem as obrigações legais filtrando o estado do RS e eu tenho aqui um comando de listagem ou um comando de dados ou ainda de consulta, que são uma das possibilidades daquela hashtag que a gente tem para consulta de dados. Então eu fazendo isso, eu tenho as obrigações de todo o estado do RS. Quando ele entendeu o estado do RS, ele entendeu que é o campo F, unidade da federativa. De novo, a IA está trazendo isso para a gente numa compreensão natural bem assertiva. Trocando de assunto, novamente tem a opção aqui de trabalhar com portais, que ele vai abrir também a pilotagem de telas dos portais. Clicando, novamente traz aqui uma explicação breve daquele tipo de comando para esse assunto, bem como alguns exemplos. Com a interrogação, novamente eu tenho também as opções de todos os portais que estão disponíveis para interação. Então, dentro da opção, eu posso fazer um abra o funil de vendas. Então, olha os meus alertas que eu tinha criado antes. Então, eles estão ativos aqui. Posso dar aqui um descartar. E aí eu tenho aqui a opção aqui de poder trabalhar naturalmente com oportunidade. O portal está ativo aqui. Então, eu posso fazer qualquer tipo de operação. Consulta. Posso fazer uma consulta de pedidos. Também os pedidos aqui estão disponíveis de forma ativa. Eu tenho o portal também aqui, podendo ser feito qualquer outra tipo de alteração e qualquer outro tipo aqui de manipulação. Posso abrir aqui as empresas e pessoas. Ó, empresas. Posso trazer aqui as empresas. Aqui já vai trazido todo o cadastro. Vamos ver aqui se o cadastro da empresa Cigan que a gente cadastrou antes, ela está disponível. Então ela já está aqui sendo exibida conforme o cadastro que veio da pesquisa de mercado. Posso abrir também um outro solicitações. Posso abrir as solicitações, onde são exibidas todas as solicitações, e eu tenho aqui uma solicitação criada no dia 16, uma criada pela CIA, onde eu tenho aqui o meu próprio material aqui na quantidade 1. Então, de novo está ativo aqui, e se eu voltar lá, continua ativa as outras telas dos portais.
Depois, trocando de assunto novamente, eu tenho a opção relatórios, onde eu posso fazer o processamento de relatórios. Então, de novo, eu tenho várias opções aqui, onde com interrogação eu posso ver todos os que estão disponíveis. Então, eu tenho, por exemplo, uma curva ABC, onde é aberto a tela para filtro daquele relatório. Tenho também, por exemplo, produtos vendidos. Posição de pedidos. Aqui temos naturalmente todos os relatórios sendo exibidos e tenho a possibilidade aqui de interagir com eles, normalmente como se fosse uma tela do ERP. Então tenho aqui, eu sei exatamente qual é o relatório que a IA exibiu em função da minha intenção curva ABC, qual o relatório. E aí eu tenho o relatório com os filtros sendo exibidos para preenchimento. Então depois eu posso fazer aqui uma combinação, por exemplo, aqui de list as ordens de produção, filtrando a situação liberada ou firme e ordenando pelo número da OP descendente. Então aqui eu posso fazer aqui, agora eu quero dados. Eu quero uma consulta de dados porque eu estou no relatório, mas eu quero fazer uma consulta antes para ver as informações aqui. Então eu posso fazer essa informação. Vai me trazer as OPs aqui, trouxe várias OPs que eu tenho aqui. Então eu posso alternar aqui. Por exemplo, pegando uma ordem de produção, esse número aqui, posso copiar. E eu posso fazer um emita a OP e o número da OP. E eu quero que tu faça ela. A OP é aberta, emitida no relatório, numa nova guia, para que possa ficar alternada várias OPs. Então, todos os relatórios são sempre exibidos em novas guias. Voltando para cá, eu posso fazer aqui um leia a OP. A ordem de produção foi lida com sucesso. Todos os movimentos de produção foram feitos. Então eu tenho aqui, posso trocar de assunto novamente aqui. Posso trocar de assunto aqui, por exemplo, volto aqui para consulta de dados, né? Então eu poderia fazer aqui, ó, list os portadores filtrando a agência 0452. Então aqui eu vou fazer uma listagem e vou filtrar pela agência 0452. Então eu tenho aqui a agência 0452, eu sei que é esse portador aqui. Então eu tenho a opção de poder fazer uma cópia, por exemplo, desse código aqui. E eu posso colocar aqui list alguns lançamentos em aberto, filtrando o portador. E aí posso colocar o portador desejado. E aí a listagem também. Então aqui eu tenho alguns lançamentos, ele vai trazer os lançamentos aqui, com lançamento, valor, data de vencimento. Então eu posso pegar, por exemplo, um lançamento desse daqui, né? Posso pegar ele e posso fazer aqui, gere o boleto do lançamento. E aí eu quero que ele faça, né? Porque novamente aqui eu faço, eu estou na consulta de dados. Então eu quero que ele faça para mim.
Então está aqui o lançamento exibido no portador padrão aqui, normal também numa nova guia, sempre exibido. Voltando agora aqui para os assuntos, eu tenho um outro assunto que são os vídeos, que eu posso buscar aqui informações, que é por assunto. Então eu vou colocar sempre uma palavra-chave que é para poder fazer a busca. Então eu posso fazer aqui um busque vídeos sobre curva ABC. Então eu tenho todos os materiais onde eu encontrei vídeos sobre curva ABC. E aí ele tem um link aqui em cima daquele tempo. E aí eu posso fazer a abertura aqui, ele já posiciona o vídeo naquele local. Então ele já traz aqui posicionado naquele local. Também tenho outros vídeos aqui, posso ir expandindo ele. Então ele tem outra opção aqui que também fala lá naquele minuto aproximado. Trocando de assunto sobre IA generativa, então temos a opção aqui para utilizar a IA generativa, onde eu posso fazer qualquer tipo de tratamento. Lembrando que a caixa de texto para textos maiores ela pode ser expandida, ou ainda eu posso colocar aqui comandos para ele fazer algum tipo de geração de conteúdo. Então, por exemplo, aqui eu posso pedir para ele uma breve proposta comercial do Cigan e seus benefícios. Então aqui eu tenho o texto e temos a opção aqui, por exemplo, de utilizar a caixinha aqui para fazer a cópia para a área de transferência. Então, fazendo a cópia da área de transferência, tu pode colocar aonde tu deseja usar esse conteúdo. E por último, temos aqui a pesquisa, aonde eu posso fazer pesquisas gerais na internet. Então, para qualquer termo, como por exemplo aqui colocar alguma coisa aqui, uma pesquisa para direcionar para o Wiki. Ele já vai trazer, priorizando aqui o próprio site da Cigan, já vai trazer, então ele traz o conteúdo. A dar um clique, ele já faz a navegação e o direcionamento para o Wiki em cima daquele conteúdo. Para inicializar uma nova sessão da CIA, basta atualizar a página ou ainda simplesmente fazendo a atualização da página. Então, se eu voltar aqui e fizer um atualizar na página, a aplicação ela volta a criar uma nova sessão e inicializa a CIA no início novamente.